Bom dia, pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem e com certeza estão. Vamos aqui a mais uma videoaula de língua inglesa, nossa segunda aula do segundo bimestre, ok? Hoje nós vamos falar sobre uma matériazinha muito interessante que continua a ser pronomes. Lembra que a gente já viu até agora o pronome pessoal ou sujeito, I, you, he, she, it, we, you, they. Vimos também os pronomes possessivos, o my, o your, o his, o her e assim por diante. E hoje nós vamos ver mais um tipo de pronome para no final nós termos estudado todos, né? Que hoje nós vamos ver os pronomes objetos, os object pronouns. E o que é um objeto de uma frase, pessoal? Objeto é um lápis? Lógico, mas minha camisa é um objeto? Sim. Aliança? Sim. Mas, em se tratando de frases, objeto é a parte da frase que vem depois do verbo. Isso na língua inglesa, porque no português eu faço a pergunta, tipo, João pulou o muro. João pulou o quê? Pergunta depois do verbo, o muro. João pulou o quê? Raimunda comeu a maçã. Raimunda comeu o quê? A maçã. Então, essa maçã, essa coisinha depois da pergunta do verbo, é que é o objeto, o object da frase. Na língua inglesa é até mais fácil. Por quê? Porque você localiza o verbo, o que vier antes é o pronome sujeito, que é o I, you, he, she, it, we, you ou they, e o que vier depois do verbo é o pronome objeto. Uma diferença de um para o outro. Eu acho o verbo, faz de conta que está aqui o verbo, o que vier depois do verbo é o pronome objeto, o object pronoun. O que vier antes do verbo será o subject pronoun, sujeito, lógico. Se antes do verbo eu tenho o sujeito, então eu tenho o pronome sujeito. Se depois do verbo eu tenho o objeto, então eu tenho o pronome objeto. Tranquilo? Vamos conhecer os pronomes objetos, os object pronouns. Vamos lá então? Olha eles aqui para vocês. Olha que legal aqui, pessoal. Bem bonzinho de se ver. Olha aqui, pronomes objetos. Eles têm esse nome porque eles substituem o objeto da frase. Olha, me, you, him, her, it, us, you e them. Se você notar, eles vêm sempre depois do verbo, objetos. Pronomes objetos sempre depois da frase. Pronomes sujeitos antes da frase. Tranquilo? Ora, se o I é eu, o me também sou eu ou me. You é você, o you é você, o he é ele, o him é ele, o she é ela, o her é ela, o it é ele ou ela, animal ou objeto, o it é ele ou ela, e assim por diante. Tá legal? Lembrando que o he é ele, pessoa, o she é ela, pessoa, e o it é ele ou ela, sem ser pessoa. Professor, me dá um exemplo? Com certeza. Vamos ver essa frasezinha aqui, ó. Olha esta frase aqui. João loves Rita, tá? João adora, ama, gosta muito da Rita. Muito bem. Quem é o verbo? O verbo é loves. Concorda? O verbo é loves. O que vier antes do verbo é sujeito. O que vier depois do verbo é objeto. Então vamos lá. João é ele. Ele é he. Mas se você notar aqui, ó, vou botar assim, tá? Para a gente ver aqui em cima. Se você notar, he é ele e him também é ele. A diferença é que o pessoalzinho desse lado vai vir antes do sujeito e os objetos depois do sujeito. Então, João eu troco por he. Por que eu troco por he? Porque João está antes do verbo, então é um pronome sujeito. Verbo, depois eu tenho Rita. Rita é ela. Se eu vim aqui, ela é she. Se tivesse antes do verbo, mas a Rita está depois do verbo. Se ela está depois e Rita é ela,
depois do verbo é her. Tá aqui, ó. Tá vendo? Her. Então, João ama Rita. João ama Rita. Ele ama ela. Ele a ama. Entendido? Localiza o verbo. Depois de localizar o verbo, descobre o que é sujeito. Depois descobre o que é objeto. Muito fácil. Facílimo demais. Tranquilo? Vamos supor, se eu botasse aqui, João ama o gato. João cria um gato. Então, João é he, o gato vai ser it. Porque lembra? It, animal, objeto. Tranquilo? João ama seus pais. Muito bem. João ama seus pais. João é he, porque está antes do verbo. Olha, pronome sujeito. E os pais dele, lembrando, aqui não está escrito, só estou dando exemplo. João ama seus pais. João os ama. Pais é quem? Pais é eles. Mas por que eu vou botar o them aqui? Eu vou botar o them porque está depois do verbo. Porque se trata de quê? De um pronome objeto. Vamos lá de novo? Recapitulando nossa aula. A aula de hoje é sobre pronome objeto, onde o pronome sujeito vem antes do verbo e o pronome objeto está aqui, ó, depois do verbo. Quando vocês forem resolver a atividade 2 do segundo bimestre, vocês vão usar esses pronomes, tá ok? Lembrando que depois do verbo mulher é her, porque é she, ó. Depois do verbo sendo homem é he, porque é him, e assim por diante. Resumo? Pronome sujeito substitui o sujeito, vem antes do verbo. Pronome objeto substitui o objeto, vem depois do verbo. Tio, como é que eu falo isso daí? Olha, me, you, him, her, it, us, you, them. Tá bom? Muito simples, muito fácil. Questão de regra direta. Se você aprender os pronomes pessoais ou sujeitos, você aprende os pronomes objetos tranquilamente. Tranquilinho aí, pessoal? Deu para entender legal? Muito, 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 muito bom, muito sensacional. Belezinha? Então, essa foi nossa aula de hoje, tá ok? Eu vou fazer aqui um fechamento da aula, tá bom? Vou botar aqui a câmerazinha. Vou ficar aqui na frente de novo para a gente fazer o fechamento da aula, tá ok? Muito bem, essa foi nossa aula de hoje. Nós colocamos no nosso currículo mais um pronome, o pronome objeto. Como o nome está dizendo, o pronome objeto vem depois do verbo. Ele representa o objeto, é o complemento, tá bom? Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula, espero ter contribuído mais uma vez para o conhecimento de vocês e continuem fazendo as tarefas, tá ok? Olha, as notas do primeiro bimestre já estão praticamente lançadas e, infelizmente, muitos não fizeram a tarefa. Muitos deixaram de fazer alguma tarefa, não só a minha de inglês, mas as demais, as outras matérias. Então, isso pode comprometer a nota de vocês. Então, façam diferente este bimestre. Procure fazer tudo. Às vezes você diz, será que eu fiz essa? Será que eu fiz aquela? Anota. Se organiza, pessoal. Quando a gente se organiza, a vida fica mais fácil. Pode ter certeza, ok? Então, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até a próxima. A gente se vê. Tchau, tchau.